Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Oração Irmão São Francisco de Assis. E que Deus nos abençoe e ilumine a nossa caminhada. Nós temos mais que agradecê-lo pela vida e alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com boas energias, com boas vibrações, com a fé, com o amor, com a esperança e a oração. Hoje, dia 22 de novembro de 2020, falaremos sobre Amélie Gabrielle Boudet, a esposa do nosso codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e quem irá apresentar a vida dessa importantíssima mulher será o nosso irmão Ivandro, que irá falar sobre a trajetória e a influência de Amélie Boudet. Mas antes, fechemos os nossos olhos para iniciarmos a nossa prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Um abraço. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Hoje, 22 de novembro de 2020, após a prece inicial de Rafaela, minha filhada, vamos a esse nosso último encontro do ano, onde nós vamos abordar sobre aquela que foi talvez a figura mais importante na vida de Allan Kardec, a incentivadora, a partícipe, a amiga, a confidente, a esposa do nosso codificador, Amélie Gabrielle Boudet. Hoje nós vamos render homenagens às mulheres, a esta mulher que é tão importante para a nossa doutrina espírita. Antes de começar, eu quero agradecer mais uma vez a espiritualidade por esta oportunidade, por este ano de 2020, em que estive à frente da coordenação de estudos. Agradecer a todos os colaboradores na programação doutrinária da casa, aos expositores, às expositoras da casa e de fora, a todos que confiaram e que mesmo com as dificuldades das nossas atividades remotas, se fizeram presentes, partícipes, servidores da espiritualidade que nos cerca. Que esta mesma espiritualidade derrame bênçãos a cada um, a cada uma que se dispôs a ser coordenador, a ser expositor, a ser facilitador, a ser participante das nossas atividades. Na próxima semana, como já é de conhecimento de todos, segundo turno das eleições municipais. Então, hoje nós encerramos o mês de novembro com nossas atividades doutrinárias e em dezembro nos encontraremos ainda em meio virtual. Teremos 2 doutrinárias com os nossos irmãos Jailton, sob coordenação de Ana, e Dilton, sob coordenação de Mareni. Certo?
E aí no terceiro final de semana será o nosso encerramento virtual. Não vai passar em branco não, vocês acharam que ia passar em branco? Não vai não. Mais adiante nós teremos novas informações, tá certo? Então agradecer ao nosso mentor, irmão Francisco de Assis, pela proteção, pelo amparo, pelo acompanhamento, pela presença, pela certeza de que apesar do nosso desconhecimento, do nosso aprendizado, o nosso esforço, a nossa boa vontade, o nosso desejo de servir a espiritualidade sempre estiveram presentes e à frente de tudo. Perdão pelas falhas, pelos erros cometidos, e sigamos unidos na fé e na oração, para que possamos muito em breve estarmos reunidos de modo presencial. Assim, sem mais delongas, vamos começar a nossa atividade de hoje. E nós temos aqui duas imagens de nossa personalidade estudada, este que foi um ano de conhecermos personalidades na nossa programação. Ela que nasceu em 23 de novembro de 1795, em Thiais, na comuna do departamento de Val-de-Marne, que fica a cerca de 12 quilômetros ao sul de Paris, e que desencarnou em 23 de janeiro de 1883, na cidade de Paris, na França, conhecida como Madame Rivail, Madame Kardec. Amélie Gabrielle Boudet é nossa personagem do dia. E assim sendo, vamos tratar aqui da sua biografia. Teremos alguns slides com textos. Quem acompanhou o encontro estadual do Espiritismo viu que as orientações dadas, dentre as quais não se usa muito texto em slides, mas infelizmente a internet não nos traz muitas imagens da esposa do codificador. Inclusive os textos pesquisados são muito repetitivos, e desta forma nós teremos uma manhã de bastante texto para nós nos deliciarmos, mas será uma manhã bastante interessante para conhecermos Amélie Gabrielle Boudet. Vamos começar? Ela que foi filha única, assim como eu, filha única de Julien Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião, homem, portanto, bem colocado na vida, de posses, e também de sua esposa, Julie Louise Senard de Lacombe. Amélie aliou desde cedo uma grande vivacidade e sempre teve um forte interesse pelos estudos. Teve uma fina educação moral, e desse modo os pais sempre lhe proporcionaram tudo o que era necessário para que ela pudesse ter dotes intelectuais bastante apurados. Ela era uma pessoa de estatura baixa, mas bem proporcionada, tinha os olhos pardos e serenos, uma mulher gentil e graciosa, vivaz nos seus gestos, nas suas palavras, denunciava uma inteligência admirável. Amélie Boudet aliava, além de todos esses predicados, um sorriso terno e bondoso. Ela diplomou-se numa escola normal em Paris. Escola normal que formava o antigo normalista, né? As professoras de séries iniciais, que hoje tem que fazer um curso de licenciatura em séries iniciais. Então ela foi professora de primeira classe, e Canuto de Abreu disse que ela escreveu também em O Livro dos Espíritos, ele, aliás, escreveu em O Livro dos Espíritos de sua tradição histórica e lendária, que ela também fora professora de letras e belas artes. E dessa forma ela deu vida, né? Ela fecundou de modo intelectual 3 obras. Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e O Essencial em Belas Artes, em 1828. Ela sempre esteve imersa em meio a muita cultura. Tornou-se claro, óbvio, que ela encontraria uma alma afim. E esse encontro estava escrito para ser com um circunspecto, polido e reto, Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso Allan Kardec.
O consórcio matrimonial entre ambos veio em 6 de fevereiro de 1832, reafirmando um amor de vidas passadas com certeza, cujo compromisso mútuo de auxílio os religaram de maneira muito apropriada. Apesar da diferença de 9 anos entre eles, Amélie era mais velha, a vivacidade que lhe era inerente se tornou uma cúmplice de tamanho amor. Amélie acompanhou Kardec através de uma fase difícil em que a educação francesa não tinha o apoio governamental para o ensino primário. Isso só se modificou por volta de 1833. E 2 anos após, em 1835, portanto, foi que o Instituto Técnico precisou cerrar as portas por dificuldades financeiras. Para quem não se lembra, o Instituto Técnico foi uma obra pedagógica criada por Kardec. Amélie sempre apoiou o codificador nos momentos de revés, pois enquanto ele fazia a contabilidade dos estabelecimentos comerciais para ganhar algum recurso, já que havia fechado o instituto, ela, Amélie, se encarregava da preparação de cursos gratuitos na sua própria casa. E isso aconteceu por volta dos anos de 1835, está faltando um aí, viu gente? E 1840. Diante de tanta luta e empenho, o casal, óbvio, que viria a se restabelecer financeiramente e sair dessa situação difícil. Um ajudando o outro, é claro, facilitou muito que isso acontecesse. Então a gente percebe aí o encontro de almas, a junção de 2 energias, de 2 seres que tinham uma missão muito bonita para deixar para toda a humanidade. Todas essas realizações e outras mais a bem do povo se originaram das palestras costumeiras entre os 2 cônjuges. Mas, como salientou a Condessa de Segur, deve-se principalmente à mulher. Como eu falei, hoje é um dia de homenagear as mulheres. As inspirações que os homens concretizam sempre vêm das mulheres. E no que toca a Madame Rivaio, acreditamos que em muitas ocasiões, além de ter sido conselheira, ela também foi a grande inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Aliás, é o que nos confirma o senhor Le Marie, que com ambos privara, ao declarar que Kardec tinha em grande consideração as opiniões da sua esposa. Sempre irradiava alegria pelo novo horizonte que se descortinava à sua mente. Amélie acompanhou o codificador, inclusive nas reuniões de manifestação da dança das mesas em 1855, na residência do senhor Baudin, participando deste momento europeu, onde o maravilhoso e desconhecido limite entre os planos físico e espiritual emergia. Vocês se lembram quando a gente fez aquele estudo no início da pandemia sobre a vida de Allan Kardec, o Espiritismo de Paris para o Mundo, em que a gente fala dessa experiência das mesas girantes, aqui a gente chama de dança das mesas, respeitando a bibliografia pesquisada, e a Amélie esteve presente em todos esses momentos, e ela se mostrava muito entusiasmada com tudo, é o que a gente vai ver aqui. Quando o professor Rivaio pôs mãos à maravilhosa obra da codificação, é ainda de sua cara consorte, ou seja, de sua esposa, com 60 anos à época, que ele recebe todo o apoio moral neste cometimento. Torna-se ela, então, a verdadeira secretária do esposo, secundando-o nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimulando-o, incentivando-o no cumprimento da sua missão. Como escreveu também Samuel Smiles, os supremos atos da mulher geralmente permanecem ignorados, é por isso a nossa palestra hoje também. Não saem à luz da admiração do mundo porque são feitos na vida privada, longe dos olhos do público, pelo único amor do bem. Portanto, muito do espiritismo se deve a Madame Amélie Boudet. Então a gente precisava fazer essa referência a essa personalidade neste ano também. Dar nossa homenagem, demonstrar nossa gratidão a essa mulher tão importante para todos nós. Enfrentou com abnegação o período em que a residência se tornara um espaço concorrido de manifestação espiritual.
até que ambos fundassem a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para realizar essas reuniões. Juntos, este casal foi vítima de injúrias, calúnias, traições, fizeram inimigos, mas nunca desistiram da missão que tinham, de levar adiante a nova revelação. Imagine para uma senhora tomar conta da residência que vivia repleta de pessoas para estas reuniões de manifestação espiritual, prover a todos de quitudes, de recebê-los bem, de fazer com que o ambiente fosse o melhor possível para que as reuniões acontecessem. Não é fácil, não presumimos que aquela época deve ter sido muito mais difícil ainda, dados os curiosos, os adversários que se apresentavam também, por que não? Mas ela esteve ali sempre presente, sempre firme, conduzindo com tamanho louvor o seu lar e dando espaço para que ali originasse o processo todo de manifestação que dera origem ao que nós hoje abraçamos como nossa religião, como nossa filosofia de vida. Só que, como tudo, chega o momento da primeira despedida. Amélie ainda acompanhou Allan Kardec em algumas de suas viagens pela Europa, dentro das suas possibilidades, haja vista a idade já avançada, bem como ela também auxiliou o codificador com as inúmeras correspondências que ele recebera. Como diria Simalém, a mulher é a estrela de bonança nos temporais da vida. Parafraseando o escritor Carlyle, podemos dizer que Amélie Gabrielle Boudet, pelo espaço de quase 40 anos, foi a companheira, amante e fiel do seu marido, e com seus atos e suas palavras, sempre o ajudou em tudo quanto ele empreendeu de digno e de bom. Até que, em 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade, de modo súbito desencarna Allan Kardec, quando ultimava os preparativos para mudarem de residência. Uma perda certamente irreparável para o mundo espiritista, lançando em consternação a todos quantos o amaram. Ante a partida do querido companheiro para a espiritualidade, Amélie porta-se como uma verdadeira espírita, cheia de fé e estoicismo, conquanto, como é natural, ela estava certamente abalada no profundo do ser. Então é aí a primeira despedida, quando o seu companheiro de anos vai para a espiritualidade e ela precisa continuar de modo solitário a missão que lhes fora dada, que lhes fora outorgada. Então essa primeira despedida que ocorre no cemitério de Montmartre, onde com simplicidade aos 2 de abril realiza-se o sepultamento de Kardec, lá na cerimônia, no funeral, compareceu uma multidão de mais de 1000 pessoas. Vários oradores discursaram, discípulos dedicados de Allan Kardec, e por último o Sr. Miller faz um discurso que chama muita atenção, onde ele se expressa da seguinte forma: fala em nome de sua viúva, da qual lhe foi companheira, fiel e ditosa durante 37 anos de felicidade, sem nuvens nem desgostos, daquela que lhe compartiu as crenças e os trabalhos, as vicissitudes e as alegrias, e que se orgulhava da pureza dos costumes, da honestidade absoluta e do desinteresse sublime do esposo. Hoje, sozinha, é ela quem nos dá a todos o exemplo de coragem, de tolerância, do perdão das injúrias e do dever escrupulosamente cumprido. Madame Amélie Boudet recebeu da França e do estrangeiro numerosas e efusivas manifestações de simpatia e encorajamento, o que de certo lhe trouxeram novas forças para prosseguir com a obra do seu amado esposo.
Ou seja, o legado não pode parar. E é com esse pensamento, com essa força que Amélie recebe, que ela partilhara com admirável resignação as desilusões e os infortúnios do esposo. Mas que agora, com os cabelos nevados pelos seus 74 anos de existência e a alma sublimada pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, ela suportaria qualquer realidade mais dura. Silenciar apenas em face das calúnias que foram feitas ao seu iluminado marido. Mas com seu espírito trabalhador e virtuoso, geriu, apesar da avançada idade, os recursos, as propriedades e as obras a que tinham como única proprietária. O seu empenho pessoal deu motivação ao prosseguimento da doutrina, fazendo do seu esforço pessoal a marca viva do entendimento concreto e real, de um pensamento que vive até hoje em nossas mentes e em nossos corações. Quando Kardec partiu, meus irmãos e minhas irmãs, sua obra poderia ter partido com ele. Se não partiu, e se nós estamos aqui hoje, refletindo, estudando, tentando vivenciar e nos melhorar, a partir do que ele organizou e do que ele humildemente chamou de codificou, temos que render graças a Amélie Gabrielle Boudet. Cerca de 2 meses apenas, gente, após o sepultamento de Allan Kardec, Amélie, no seu desejo louvável de contribuir para a realização dos planos futuros que o esposo tiver em mente e de cujas obras, revista e livraria ela passou a ser a única proprietária legal, houve por bem, no interesse da doutrina, conceder todos os anos certa verba para uma Caixa Geral do Espiritismo, cujos fundos, esses recursos, seriam aplicados na aquisição de propriedades, a fim de que pudessem ser remediadas quaisquer eventualidades futuras. Então, além de fiel cumpridora da missão, ela também era preocupada com o patrimônio do Espiritismo. E também foi responsável por organizar esse legado, essa marca, essa herança que ficou, embora ela fosse a única proprietária, para que todos nós tivéssemos acesso ao que hoje nós conhecemos. Outras sábias decisões também foram tomadas por ela, no sentido sempre de salvaguardar a propaganda do Espiritismo, sendo por isso bastante apreciado pelos espíritas de todo o mundo o seu nobre desinteresse e devotamento. Ela não tinha por que se preocupar em amealhar fundos, não é? O que ela tinha, ela partilhou. Então ela demonstrou desinteresse e devotamento à missão que recebera. Fazendo questão, olha só, de gerir tudo pessoalmente, ela cuidava de assuntos diversos que demandariam várias cabeças. Além de comparecer às reuniões para as quais era convidada, todos os anos ela presidia a belíssima sessão em que se comemorava o Dia dos Mortos. Olha aí, nesse mês de novembro, no último dia 2, né, há 20 dias, foi comemorado o Dia de Finados, e ela sempre compareceu a uma sessão especial para este dia, na qual, após vários oradores mostrarem o que em verdade significa a morte à luz do Espiritismo, expressivas comunicações de espíritos superiores eram recebidas por diversos médiuns. Então, nada de choro, de tristeza, né? Ali naquela reunião era mostrado, melhor dizendo, o verdadeiro significado da morte à luz do Espiritismo, né? O romper dos grilhões carnais e a verdadeira liberdade espiritual. E além disso, várias mensagens de espíritos elevados, de espíritos superiores, eram ofertadas pelos médiuns diversos que estavam ali presentes. Muito interessante. Mas ela tinha um papel como sucessora. E se Amélie, conforme se lê na Revista Espírita de 1869, tivesse se entregado ao seu interesse pessoal, tivesse deixado de lado
que as coisas andassem por si mesmas, se ela não tivesse se preocupado, né, ela facilmente poderia assegurar sua vida com tranquilidade, repousar na velhice, porque, embora tivessem enfrentado uma situação difícil, que nós já vimos, ela quando Kardec partiu, eles já estavam com uma condição melhor. E a gente precisa lembrar também que ela vem de uma família com uma certa condição de saúde. Mas colocando-se num ponto de vista superior, e guiada além disso pela certeza de que Allan Kardec com ela contava para prosseguir no rumo já traçado, a obra moralizadora que lhe foi objeto de toda a solicitude durante os últimos anos de vida, ela não hesitou em nenhum instante. Profundamente convencida da verdade dos ensinos espíritas, ela procurou então garantir a vitalidade do espiritismo no futuro. E conforme ela mesma o disse, melhor não saberia aplicar o tempo que ainda lhe restava na terra antes de reunir-se ao esposo. Então ela não entrou em depressão, ela não esperou morrer para encontrar com o esposo, pelo contrário, ela trabalhou, ela foi uma grande sucessora e ela deu seguimento a muito do que ele fizera em vida. Mas é necessário que em um momento essa sucessora seja sucedida, não é? Então, como é que se deu essa sucessão? Vamos agora a esta parte da nossa conversa dessa manhã. Estafantes demais eram os afazeres dessa admirável mulher, cuja idade, né, já estava lhe exigindo um certo repouso físico e um sossego para o seu espírito. É dessa forma que surge então o Senhor Le Marie, que nós já o conhecemos, que nós já falamos dele outras vezes e hoje inclusive, que era um dos mais fervorosos discípulos de Kardec desde 1858. Médium, homem honesto e trabalhador incansável, ele assume em 1871, ou seja, 2 anos após, né, a passagem de Kardec, a gerência da Revista Espírita e da livraria. E logo depois, com a renúncia dos companheiros de administração da Sociedade Anônima de Espiritismo, ele sozinho toma sob os ombros os pesados encargos da direção da entidade. Daí por diante, ele, Le Marie, foi o braço direito de Madame Kardec. Sempre acatou com muito respeito as instruções emanadas por ela, a venerável anciã, permitindo inclusive que ela terminasse seus dias em paz e confiante no progresso contínuo do Espiritismo. Nós temos que nos lembrar que teve uma época bastante conturbada, não é? que tentou-se desvirtuar a obra de Kardec. Então, a gente percebe aí na figura de Amélie e de Le Marie a importância de se manter os pontos nos is, vamos dizer assim. Já não bastasse a missão de perpetuar o conhecimento da doutrina espírita, deixada por Kardec, Amélie ainda tinha que lidar com vaidades, com melindres que dominavam os confrades da época. Por isso ela enfrentara muitos embates, mas também fora muito respeitada. Parecendo um tanto quanto comercial demais, aos olhos de alguns espíritas puritanos, o título dado à Sociedade Anônima do Espiritismo. Amélie, inclusive, também não simpatizava muito com esse título, mas ela o aceitou por causa de certas conveniências. Foi decidido na Assembleia Geral de 18 de outubro de 1873, que a entidade Sociedade Anônima do Espiritismo passaria a ser denominada Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Salientando-se que, observem aí, antes dessa nova denominação, havia sido proposto à sociedade o nome de Sociedade Madame Allan Kardec. Certamente que isso gerou ruídos, percebidos com certeza pela abnegada tarefeira do Cristo, que de imediato refutou a ideia. Não quero que a sociedade tenha o meu nome. E aos 87 anos, Madame Amélie Gabrielle Boudet mantinha a lucidez que poucas pessoas conseguem ter. Ainda lia sem precisar de óculos, eu aqui 42, já há muito tempo uso óculos,
e escrevia ao mesmo tempo corretamente e com a letra firme. Que maravilha! Vamos chegar ao momento da despedida. Muito ela ainda fez em prol do Espiritismo e de todos quantos lhe pediam um conselho, uma palavra de consolo. Até que em 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, docemente, com rara lucidez de espírito, com aquele mesmo gracioso e meigo sorriso que sempre brincava nos lábios, desatou-se dos últimos laços que aprendiam a matéria. De acordo com seus próprios desejos, o enterro de Madame Allan Kardec foi simples e espiriticamente realizado. Saindo o caixão de sua residência, na Avenida Vila Ségur, número 39, fora direto para o cemitério Père Lachaise, a 12 quilômetros de distância. Grande multidão de pessoas humildes e de destaque compareceu em 23 de janeiro ao seu funeral, realizado junto ao jazigo de Allan Kardec e ao lado do qual os despojos da velhinha foram sepultados. Vejam que há aí uma diferença considerada entre a data de desencarne, 21 de janeiro, e a data do sepultamento, 23 de janeiro. A gente vai falar sobre isso já já. Por isso que a gente chama esse slide de curiosidades, porque temos algumas coisas aqui para refletir. E quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet a imagem, eu não trouxe porque já é o final e aí não tinha por que a gente estar colocando mais tantas imagens no final da nossa conversa, mas quem tiver a oportunidade de pesquisar no Google a imagem da lápide do túmulo de Allan Kardec, vai perceber que lá na coluna onde está o busto do codificador, depois que ele morreu, né? Foram gravados do lado esquerdo esses dizeres que estão aí em destaque em letras maiúsculas. Amélie Gabrielle Boudet, viúve Allan Kardec, 21 de novembro de 1795, 21 de janvier 1883. Então aí está falando do dia do nascimento dela, 21 de novembro de 1795, e o dia do desencarne dela, 21 de janeiro de 1883. Então, lembram-se lá no primeiro slide que a gente falou que ela nasceu em 23 de novembro? Lembram que no slide anterior ela foi sepultada em 23 de janeiro? Então, vamos lá para a gente entender essa diferença aí. Existe, então, uma dúvida em relação à data do nascimento, porém, naquele tempo, aos 2 do primário do ano 4, era assim que se dizia, segundo o calendário republicano que era vigente na França, essa data corresponderia a 23 de novembro de 1795. Então, por isso que a gente pode correr o risco de encontrar em alguns lugares que ela teria nascido em 23 de novembro, em alguns lugares que ela teria nascido em 21 de novembro. Mas com relação ao sepultamento, não resta dúvidas, né? Porque a gente viu que ela desencarna no dia 21, às 5 horas da manhã, e é sepultada no dia 23, tá certo? Então, só para esclarecer isso aí. Então, por esse calendário republicano que era vigente na França lá na época, corresponde ao dia 23 de novembro. Isso faz com que algumas pesquisas, né, constem dia 21 e outras dia 23, como eu já falei. Durante o enterro de Amélie Gabrielle Boudet, foi lida a nota mais emocionante diante daquelas homenagens póstumas pelo Sr. Lecoq. Para a alegria de todos, leu ele uma bela comunicação mediúnica de Antônio de Pádua, que fora recebida no dia 22 de janeiro, um dia antes do sepultamento, no qual este iluminado espírito descrevia a brilhante recepção com que os elevados amigos do espaço, juntamente com Allan Kardec, acolheram a bem-aventurada senhora Amélie. Ainda essas curiosidades sobre a sua despedida, o seu funeral. Durante o féretro, no improviso, senhor Lemarie relembrou algo da vida operosa da veneranda extinta.
da sua nobreza d'alma, afirmando, entre outras coisas, que a publicação tanto de O Livro dos Espíritos quanto da Revista Espírita se deveu em grande parte à firmeza de ânimo, à insistência, à perseverança de Madame Allan Kardec. Não deixando herdeiros diretos, pois que não teve filhos, por testamento fez ela sua sucessora universal, a sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Embora, olha aí o embora, sempre tem o embora, uma parenta sua, já bem idosa, e os filhos dessa, intentassem anular essas disposições testamentárias, alegando que ela não estava em perfeito juízo. Nada, entretanto, conseguiram, pois as provas em contrário foram esmagadoras. A gente viu que ela estava muito lúcida, né? A gente viu que ela não precisava nem de óculos, que ela escrevia muito bem, que ela trabalhou até muito tarde. Então, não tinha porquê essa família, que a gente nunca ouvia falar, essa prima muito esperta, querer se apropriar da sua herança. Em 26 de janeiro de 1883, o conceituado médium parisiense, o senhor Courdurier, recebia espontaneamente uma mensagem assinada pelo espírito de Madame Allan Kardec, olha que lindo, e logo em seguida a outra da autoria do seu esposo. Sigelas na forma, belas no conceito, tinham ainda um sopro de imortalidade e comprovavam que a vida continua. Que maravilha! Então, reconhecimento e algumas imagens. Ao centro, nós temos a imagem da atriz que faz o papel de Amélie no filme Kardec. E nas laterais, nós temos duas pinturas a óleo, que não existiam, a gente sabe, não existiam retratos como atualmente naquela época, né? Do casal Kardec, Allan Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. Dessa forma, o nome de Madame Rivaio enfileira-se assim, com muita justiça, entre os nomes de inúmeras mulheres que a história registrou como figuras abnegadas na construção de muitas missões que, infelizmente, ficaram historicamente a cargo exclusivo de seus companheiros. E é por isso que nós tivemos esse intuito hoje de abrir um espaço nas nossas mentes e nos nossos corações para rendermos homenagens também a estas mulheres brilhantes da nossa história e hoje em especial a Madame Rivaio, Madame Kardec, a senhora Amélie Gabrielle Boudet. Bom, nós temos uma conclusão afetiva para fazer, certo? Que é a primeira carta de Allan Kardec à sua futura esposa. E a gente vai fazer a leitura, vai ser uma conclusão diferente do que a gente já fez, que é uma carta que Kardec escreve para sua futura esposa lá em Paris, no dia 13 de agosto de 1831, tá certo? Mas antes de eu fazer essa leitura, porque é uma conclusão afetiva, eu quero chamar a atenção de vocês para as nossas referências bibliográficas, tá certo? Então, nossos autores espíritas clássicos foi um do nosso site trabalhado com o artigo A Grande Heroína do Espiritismo. Então, fica aí para quem tiver interesse em pesquisar. O texto é de Zeus Van Tuyl, Grandes Espíritas do Brasil. Também pesquisamos um resumo de Cristine e Cláudio Gonçalo, extraídos do artigo de O Reformador de novembro de 1995, né, de Grupos de Estudos Avançados Espíritas, no site gae.net.br. Então, Grupo de Estudos Avançados Espíritas. É bem interessante, porque tem uma parte desse site que tem várias biografias.
E também um site que para mim é fundamental, ele já faz parte até dos meus favoritos nas minhas pesquisas, que é o site da União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira, para quem não sabe, equivale à nossa FEEB, é a federativa de lá de Minas. E lá também tem no site, no portal, um link exclusivo para biografias. E dentre elas está a biografia de Amélie Gabrielle Boudet. As poucas imagens são do Google e todos os sites foram pesquisados no último dia 20 de outubro, há um pouco mais de um mês. Então a gente já vem organizando esse material para encerrarmos as nossas participações. Calma, não encerramos ainda, tá certo? A gente vai fazer a leitura da carta de Kardec para Amélie. Não saiam daí, fiquem aí. Bom, nós vamos fazer um passeio por Paris com esse vídeo. Esse vídeo que é um vídeo da Escape Room 360 graus. Quem quiser depois acessar pelo YouTube, pode mover a tela 360 graus enquanto assiste. Mas nós vamos agora fazer a leitura da carta. A carta que Allan Kardec escreveu para Amélie Boudet. Eis a tradução. Essa carta que ela está no jornal, na seção Baú de Memórias, do Jornal Espírita Correio Fraterno, na edição de dezembro, e que foi assinada a matéria por Isabel Virtuso no título A Primeira Carta de Kardec a Amélie Boudet. Minha mãe acabou de receber a resposta do Senhor vosso Pai à solicitação feita por mim através dela. Apresso-me a aproveitar dessa permissão que ele me concedeu para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou e quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal responda à minha expectativa. Confesso-vos que ouso um pouco acreditar nisso, através da carta do Senhor vosso Pai e também pelo que me foi relatado pelas senhoras Musset e Bossuet. Essa esperança, senhorita, apressa ainda mais os meus votos para a chegada do momento em que eu poderei exprimir-vos de viva voz as esperanças de felicidade que eu deposito nessa união. Embora só tenha tido o prazer de ver-vos uma só vez, essa única entrevista me convenceu de que essas senhoras nada exageraram. Ao pintar-vos com cores tão gentis, anseio vivamente que nenhum obstáculo venha retardar a realização dos meus desejos. Sem dúvida, não vos será uma surpresa de não encontrar nesta carta o estilo muitas vezes empregado para tais ocasiões. Confesso-vos não ter nenhuma experiência nisso e não ter disposição para fazer demonstração enfática, cuja realidade repousa muitas vezes num sentimento demasiadamente fugaz. Prefiro a essas vãs maneiras de demonstrações a expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura. Ao abrigo do tempo e das vicissitudes, e eu ouso acreditar que vós compartilhais desse meu sentimento e que os nossos pais verão com maior satisfação uma união fundada nessas bases. Eu gostaria de assegurar-vos, senhorita, que vós encontrareis em minha mãe e em meu tio parentes que vos afeiçoarão como uma filha e que aguardam igualmente ansiosos que seus votos se concretizem com sua chegada entre eles. A senhora Musset me convida a anexar a esta carta dados referentes a meu nome, idade, etc., para que seu pai possa ter acesso às informações necessárias para as formalidades que ele será levado a preencher em sua região. Hippolyte Léon Denis Rivaio, nascido em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. Filho de Jean-Baptiste Antônio Rivaio, advogado, e de Jean-Louis Duhamel. Perdi-vos-ia, senhorita. Será intérprete junto à vossa mãe e ao vosso pai dos sentimentos de mais elevada consideração, de minha mãe, do meu tio e de mim mesmo, expressando-lhe o quanto essa resposta foi motivo de alegria para todos nós. Aceita, senhorita, as homenagens mais cordiais
desse que tem a honra em estar em total devoção. Vosso mais humilde e obediente servidor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Paris, 13 de agosto de 1831. Assim, meus irmãos, com estas imagens modernas de Paris, nos despedimos. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá de novo, gostaram? É uma história muito interessante e especial. Estamos chegando ao fim e eu agradeço pela participação de todos e a Ivandro, meu padrinho, pela oportunidade de conhecer a história de Amélie Gabrieli Baudet e sua grande influência, o seu importantíssimo apoio no lançamento do livro O Livro dos Espíritos. Fiquem em paz. Que a semana de vocês seja abençoada e que tudo dará certo. E façam dar certo. Tenham fé. Vamos iniciar a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos novamente. Respirem fundo. Relaxem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Que assim seja. Até a próxima. E agora, se preparem para o nosso passe virtual. Tchau. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo
dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.